Olá, queridos. Uma manhã extraordinária para você. Essa é a vontade do nosso Deus, amém? Que bom estar aqui. Nos sentimos muito felizes com tudo que o Senhor tem feito, né? Nos sentimos honrados. Queremos externar nossa gratidão mesmo na pessoa do pastor Tadeu, Rita, do pastor João, Janaína. Os amamos tanto. Temos uma admiração gratuita por eles, os conhecemos e temos tido o privilégio de conviver um pouquinho de perto, até gostaríamos que fosse mais. E eu sei que Deus tem depositado algo ao nosso coração e nós desejamos que você possa receber de Deus nessa manhã, amém? Eu vou usar agora uma frase que muitos dizem que o autor dela é o pastor João, mas acredito que muitos ministros já fazem uso dela como uso capião. Já que você veio, quem já ouviu o pastor João dizer isso? Já que você está aqui, receba, amém? A nossa expectativa, ela define muito o tamanho daquilo que vamos receber. É bem importante ter expectativa. O nosso Deus é ilimitado. A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Tudo que vamos falar aqui é do seu conhecimento, até porque somos bem alimentados, somos bem nutridos na palavra. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Deus tem uma novidade para a sua vida, para a minha vida, para o seu relacionamento, para a sua família nessa manhã. Amém? Então, como foi dito, eu me chamo Caroline, pode me chamar de Carol. E nós somos casados há 14 anos, fizemos aniversário ontem de casamento. E, obrigada. Eu vou dizer a você, gente, se eu casei, tem algum solteiro aqui? Deixa eu ver. Querido, se anime, viu? Eu sou a prova que é possível. Muitos olhavam para mim e diriam, aí não sai casamento não. A minha liderança me olhava e dizia, ela é boazinha demais, mas nessa área faltou alguma coisa. E era verdade, era assim mesmo, né? E Emanuel leva alguns testemunhos, um deles é de perseverança. E a prova disso. E eu sou muito mais feliz, muito mais completa, eu tenho aprendido tantas coisas que eu vou te dizer, só o relacionamento pode ensinar. E graças a Deus eu não fui privada disso. Amém? Bom dia a todos. Como disse, né? Meu nome é Emanuel, somos casados, como a Carol falou, há 14 anos. E temos 2 filhos, e tem um ali sentadinho ali, é Davi. Esse menino muito bonito ali, que está ali. E Júlia está lá em cima, né, no DI. E como Carol falou, né, venha com muita expectativa. Existem algumas descrições no Evangelho que o próprio Jesus enviava os discípulos antes, nas aldeias, para criar exatamente isso, a expectativa da chegada dele. E existe aí um poder na expectativa muito grande. Eu acredito demais que o que nós vamos trazer aqui não é novidade nenhuma, mas eu acredito que aquilo que vai ser comunicado pelo próprio Espírito a você mesmo aí, né, nas conversas internas, existe aí poder para mudar cursos, histórias, amém? Então se abre para isso nessa manhã, né? Família é algo extraordinário, só Deus poderia ter tido essa ideia. É por essa razão que o diabo combate tanto essa estrutura, né? Esse núcleo, porque ele sabe que dentro da família coisas viriam para o ser humano, vitais, que só essa instituição poderia nos trazer, nada mais poderia contribuir para o ser humano, a não ser dentro de uma célula, dentro de uma estrutura familiar. Então se abre nessa manhã, né, para aquilo que Deus vai falar com você, para você. Eu acredito demais que coisas vão serem comunicadas aqui e nortes vão ser mudados. E Deus, ele tem um desejo de que os seus filhos tenham ganhos. E tudo aquilo que ele comunicar, que ele desejar alinhamento, que ele desejar correção, é porque ele deseja que você tenha ganhos. Então se abra para isso nessa manhã. Amém? Amém. Eu vou começar. E eu gostaria muito de, às vezes a gente deseja, né? Deus fala com a pessoa que está do meu lado, né? E talvez você já fez essa oração algumas vezes, né? E às vezes quando alguém está pregando, né? Aí quando você quer que a pessoa receba mais ainda, aí você fala Deus,
para que o outro possa abrir os ouvidos. Mas eu quero te dizer que o extraordinário de Deus para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, ele passa necessariamente por você. É impossível ter algo a mais se eu não consigo receber algo a mais. E só existe uma pessoa que pode abrir a porta do seu coração. Essa pessoa é você. Por mais que diante dos teus olhos, a pessoa que mais precisa ouvir uma palavra é a pessoa que está do seu lado. Ou a pessoa que talvez não tenha vindo hoje. Eu quero te dizer que Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Por esse motivo, você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa, com as conexões corretas. Amém? Então, com muita humildade, eu digo para você, essa palavra é para você. Amém? Essa palavra, Deus preparou para alcançar o seu coração. Amém? Quantos podem dizer, eu recebo? Amém? Então, nós preparamos algumas imagens só para... Reuel pode, inclusive, adiantar. Eu acho que é falando, né? Assim, aqui vai dizendo e Reuel vai adiantando, é isso? Pode passar. Nós vamos falar sobre relacionamento familiar. Nós acreditamos que aquilo que Deus tem para a família... Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Deus fez todas as coisas e Deus fez Adão, mas Deus sabia que havia coisas que só iriam acontecer dentro do relacionamento. Dentro. E eu ouvi uma coisa no final de semana passado que eu achei bem interessante. Talvez a tua sensação é essa, Carol, mas eu tenho... Eu não vou dizer nem a tua, vou dizer isso acontece em outros lugares, tá, pastor? Eu tenho dentro de casa uma cobra. Talvez eu não convivo, não é com gente não, é com uma vaca. Aí eu ouvi semana passada que na arca também tinha isso. Mas quem resolveu ficar fora da arca morreu. Amém? Então ficar na arca com cobra, com vaca, com elefante... garante a sobrevivência. Amém? Então é importante estar nesse lugar onde tem tanto bicho diferente. E tem hora que a gente não reconhece, né? E a gente até queria estar na ala VIP, mas na arca não tem essa história. Está todo mundo junto e misturado. Amém? Então só é possível vencer algumas coisas quando a gente se relaciona. E o relacionamento familiar, ele na origem, no propósito original, pastor Isaías falou isso na conferência de família com muita maestria. Não havia a ideia, o plano de desistência. No plano original, o divórcio não existe. Eu não quero entrar no teu mérito, eu vou me deter a entrar só no mérito da palavra. Amém? Me permita, eu não estou falando sobre a tua situação, mas eu estou falando de uma palavra que ela se aplica a qualquer situação. Então no plano original não tinha. E quando a gente se relaciona com o filho, aí que a coisa chamada desistência não existe mesmo. Amém? Que por mais que o teu filho te dê trabalho, por mais que ele não corresponda a uma expectativa tua, você vai concordar comigo que não existe a possibilidade de desistir de filhos. Amém, querido? Sim ou não? Você pode até por algum momento dizer cansei. E deixa eu te falar, em Deus, cansar é possível. Quando você está cansado, você descansa. Você não desiste. Amém? A proposta de Deus para nós é: vinde a mim aqueles que estão cansados. Deus, ele consegue fazer a mais quando você não desistiu, quando você não soltou, quando você não jogou. Mas se você decidiu parar por um tempo para descansar, é lícito demais. Porque Jesus, inclusive, chama aqueles que estão cansados. No momento em que você para descansar, às vezes você vai precisar colocar algumas coisas no lugar. Às vezes você vai precisar trocar as armas. Às vezes você vai, ao invés de usar o que você sempre usou, você vai precisar usar outras coisas. Porque, na verdade, a perseverança, ela pode se parecer com a insistência, mas não é a mesma coisa.
Nós temos uma máxima no nosso país dizendo que o brasileiro é aquele que não desiste nunca. E tem algumas pessoas dizendo, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Mas existem brasileiros batendo a cabeça uma vida inteira. A grande questão é, a opção de desistir ou não deve ser tirada da sua vida, quando nós falamos de família. Mas a mudança de estratégia, ela deve ser sim considerada por você e por mim. Então eu posso perseverar mudando aquilo que eu estava fazendo. Às vezes a gente diz que pelo muito falar, eu seria ouvido. Mas isso não é verdade nem para com Deus. Agora imagina com a pessoa que está do teu lado. Existe um mecanismo que as pessoas que convivem conosco, que elas conseguem desligar quando elas quiserem, mesmo quando elas estiverem ali. Talvez você já teve a ideia de que você falou por 1 hora inteira. E se você perguntar para o teu esposo o que foi que eu disse, eu vou falar, né? Levantar as mulheres, porque eu estou com o microfone, né? E mulher, talvez você falou e não tinha ninguém ouvindo. E se você... Alguém já passou por isso? No passado, gente. Não, né? No outro tempo, eu sei. Não é atual. E a impressão, às vezes, é essa. E que se você quiser tirar a prova, você vai ter a certeza. Ele não me ouviu. Ou o filho não ouviu. E como é que ele tem essa capacidade de permanecer ali sem ouvir? Nós temos essa capacidade de desligar algumas coisas e não ouvir. E não estar ali. Então, por isso que Deus nos deu várias estratégias. Amém? Vamos continuar. Pode passar. Pode passar, inclusive, as apresentações. Nós já fizemos. Essa é a nossa família. Essa é Júlia, Davi. Pode passar. E eu vou falar da primeira coisa. Eu vou falar sobre o amor. Carol, mas o amor não é algo tão básico. É verdade. Mas ele é a única cola que nos liga. Eu não poderia falar de recomeço, eu não poderia falar de reconstrução, se eu não falasse de amor. O homem não consegue se relacionar se não houver amor. Os relacionamentos produzem muito desgaste. Às vezes, lugares que eram para ser um lugar de apoio, eles se tornam campos de batalha. Existem famílias que elas estão em pé de guerra. As pessoas não conseguem se entender. Existe tanta crise interna que no momento em que elas colocam para fora alguma coisa, o outro já entende como uma agressão. E isso é do instinto humano. Todas as vezes que alguém se sente agredido, ele entende que a melhor defesa é o ataque. Então, a partir do momento que ele escuta uma agressão e ele acha que ele está sendo atacado, o que é que ele vai fazer? Atacar também. Então, às vezes você diz, não, mas não era isso que eu queria dizer. E a pessoa diz, mas foi isso que eu ouvi, foi isso que você quis dizer, sim. E, na verdade, nessa briga de quem está certo e quem está certo, se nós olharmos pelo lado dos dois, os dois estão certos, porque tiveram seus entendimentos. Então, quando falamos de amor, nós falamos de alguém que nos supriu de uma forma inteira com isso, que foi Deus. E Deus, Ele veio viver o amor. E sabe o que é viver o amor? Deus nos amou e ponto. E eu vou falar sobre isso e eu sei que isso vai talvez mexer com alguns valores teus. Deus te amou e me amou antes que você e eu disséssemos a Ele sim. Deus ama você, mesmo que você não confesse os pecados que você não lembra que cometeu. Porque se fosse assim, esse amor seria completamente condicionado. E nós estamos falando de um amor incondicional. Querido, você precisa receber. Você precisa se abrir para receber uma coisa chamada amor. É alguém que te ama. É alguém que te conhece de uma forma tão profunda e sabe exatamente como é que você vai reagir amanhã. Ele sabe exatamente que naquele momento você até poderia ter resistido, mas você quis chutar o balde. E o amor de Deus pela sua vida permanece do mesmo jeito.
Talvez você está viciado em relacionamentos que condicionam você o tempo inteiro. Se você falar assim, vai ser assim. Se você não agir assim, você não terá assim. Mas deixa eu te dizer, amor não é isso. Eu não estou falando de condicionamento, eu estou falando de amor. Carol, você está dizendo que eu não preciso mudar em nada. Eu estou dizendo que Deus te ama e ponto final. Eu estou falando que Deus vê as coisas assim mesmo. Mas eu sou super explosivo, mas Deus te ama e ponto. Mas eu não sou perfeito, mas Deus te ama e ponto. Mas eu quis desistir ontem, mas Deus te ama e ponto. Eu preciso falar o que a Bíblia diz sobre você. O que a Bíblia diz é que Deus chamou de tal maneira que Ele não se preocupou se você iria recebê-lo ou não. Não foi condicional. Não foi se você passaria a noite em oração. Não está escrito isso. Eu não posso falar sobre isso. Eu não estou dizendo com isso que a vida de oração não é boa. Amém, gente? Eu não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que o amor de Deus é por você. Se só existisse você no mundo, Jesus teria vivido e feito tudo o que fez. Eu queria que a gente visse uma tradução. Pode passar. Na versão A Mensagem de João 3,16, diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu filho, seu único filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Querido, pré-requisito e único para a salvação é crer em Jesus, só. Nós começamos a agregar algumas coisas, mas a Bíblia diz que é isso. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, isso é suficiente. É certo, é verdade, que aqueles que creem, eles começam a ter algo diferente na sua vida. Mas eu quero te dizer que é porque você é amado. Você decide fazer algumas coisas diferentes, e não é o contrário. Não é porque você decidiu fazer algumas coisas diferentes, é que você é amado. Quantos estão me entendendo? A ordem não é essa. Deus, Ele primeiro escolheu dar, Ele primeiro escolheu encher o teu tanque. Nenhum carro, vai ser muito propício essa ilustração, anda sem combustível. Quantos estão economizando combustível, né? Ah, vai a pé, tendo uma vida até mais saudável, né? Deus é bom. Para economizar o combustível, seria muito difícil você vir de um mundo sem amor, porque o mundo jaz no maligno. Você não aprende a amar no mundo, você não aprende a perseverar no mundo, você não aprende a se interessar pelo outro no mundo. E no momento em que você conhece Jesus, Ele diz: agora me dá, senão você não consegue, não tem combustível dentro de você. A proposta de Jesus é: vem, eu quero te amar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi do jeito que Ele fez com o filho pródigo, igualzinho. Quando o menino apontou, ele correu. Ele não queria saber se o menino ia mudar, ele não esperou. Vamos ver, peraí. Epa, vou te dar uma semana. Ele disse: não, chegou, ele estava morto e reviveu. Vamos dar uma festa. Esse é o seu Deus. É Ele que ama você agora, do jeito que você está, onde você está. Eu quero que você seja cheio desse amor avassalador, que simplesmente diz: vamos dar uma festa. Ele estava morto, pelo menos para mim, né? E agora está vivo, é o meu filho. E o filho disse: pai, olha, eu pequei. Ele disse: vem. E ele estava pronto com anel, com roupas. Porque assim é Deus. Amém? E Ele deseja que você receba esse amor. Que você seja cheio desse amor, senão você não vai conseguir se relacionar. Amém? Podemos adiantar. O amor não é um sentimento.
Jesus passou por todas as coisas porque ele entendia verdadeiramente que não era sentimento. Ou você acha que quando Judas o traiu, ele não sentiu nada? Se você já foi traído por um amigo, até dentro do próprio casamento, por um filho, por um relacionamento, você sabe quão doloroso é a dor de uma traição. E se isso aconteceu com você, isso também aconteceu com Jesus. E é por isso que ele verdadeiramente levou a nossa dor. Ele não estava inventando. Ali ele não... um homem que eu investi da minha vida nele, ele me traiu, mas eu estou de boa. Ele decidiu amar porque amor não é um sentimento, mas o sentimento de traição ele teve. Claro que teve, claro que doeu. Claro que passou pela cabeça de Jesus. Pelo amor de Deus, quanta ingratidão. Você investiu na vida desse cara de graça, acreditou nele. Mas a grande diferença é que Jesus não deixava nada fazer ninho. Acredito que quando o pensamento veio, ele sai daqui. Eu escolhi amar. E essa escolha eu faço todos os dias. Deixa eu te dizer, porque amor não é um sentimento. Você pode escolher isso todos os dias e todas as horas. O sentimento, ele pode não te dar respaldo inicialmente, mas a tua decisão vai gerar um sentimento depois. Amém? A gente sempre usa o exemplo do cachorrinho bichado. Eu não tive essa experiência, talvez você teve, de pegar um cachorro ou um gato na rua. Quem já teve? Sujinho, feinho, né? E começou a cuidar, e daqui a pouco ele estava lambendo você. E era lindo, né? Tirou até algumas fotos com o Xaninho beijando você. Maravilhoso. Mas inicialmente não havia sentimento por esse gato, porque você nem conhecia ele. Mas a ação, o comportamento de cuidar, de limpar, de muitas vezes o gato com medo, aí ele ia e avançava. Aí te arranhava, você disse, oxe, o bichinho está com medo. E se você, quando alguém te arranhasse dentro de casa, você fizesse assim, oxe, a bichinha está com medo. Será que seria mais fácil? Porque às vezes o medo faz isso, né? Você está com medo, aí você vai e faz aquela... Carol, mas a cara nem era de quem estava com medo. Mas é porque disfarça. Faz a cara de raiva, né? Mas na verdade talvez pode ser um medo ali. Então, o amor é uma decisão. E essa decisão, ela não é feita uma vez na vida. Eu precisei, nós estamos casados há 14 anos, eu preciso fazer essa decisão todos os dias. De amá-lo. Nós somos muito diferentes, graças a Deus por isso. E por mérito meu, quem escolheu fui eu. Né? Então, quando Emanuel faz alguma coisa que eu não gosto, graças a Deus pelas minhas escolhas. Fui eu mesmo que escolhi, desse jeitinho aí. Aí 20 anos depois você diz, mas eu escolhi errado. Deus me ajuda. Eu vou ver se é de Deus. Deixa eu te falar. O mesmo poder e motivação que havia no momento da escolha, ele existe hoje. Você só precisa querer usar. Amém? Não mudou. Não é porque eu conheci depois de 15 anos. Na verdade, você já conhecia. É porque no início o combustível estava grande. Aí você liga ar-condicionado, né? Quando o carro está o tanque cheio, tem posto e dinheiro. Aí você liga ar-condicionado. Aí se o menino desce no prédio para pegar alguma coisa, você não desliga o carro não, deixa o carro ligado porque está calor. Hoje é todo mundo com os vidros baixos, respirando ar. Isso é o quê? Consciência ecológica, não é falta. A falta faz isso, não é? Aí a gente começa a ou tolerar mais, ou tolerar menos. Mas a escolha que você fez alguns anos atrás, provavelmente ela era menos dolorosa, porque você tinha mais desejo e comprometimento com essa escolha. Quantos não são casados? Escolham bem. Amém? Você pode mesmo, friamente, alinhar as expectativas. E quantos são casados?
Você precisa conhecer um caminho sobremodo excelente. É o caminho do amor. É o caminho que te faz descobrir, reinventar aquilo que foi inventado. Olha para o teu cônjuge agora e diz: você já foi inventado. Meu desafio é fazer algo novo todos os dias com aquilo que eu tenho. Amém? E você tem esse poder em Deus. O amor consegue fazer isso. Amém? Pode passar. Mas deixe-me mostrar-vos um caminho mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um instrumento de fazer barulho. Você pode ser perito em várias áreas, se você esbarra no relacionamento, provavelmente a sua vida de sucesso seja muito curta. Eu vou falar de novo, você pode ser especialista na medicina, na engenharia, na arquitetura, na administração, na contabilidade, em vendas. Se você não sabe se relacionar, a sua vida profissional está com os dias contados. Mas a minha vida é diferente, no meu trabalho me valorizam. A minha pergunta para você é: como você trata o seu trabalho? Será que aquilo que você dá ao seu trabalho é a mesma coisa que você dá à sua família? Porque as pessoas tendem a responder da mesma forma. Talvez a sua tolerância, a sua segunda, terceira, quarta milha no trabalho é maior. Então, você deve se dar bem no relacionamento. Isso faz-te ter sucesso em todas as áreas. Amém? Pode passar. O poder do amor próprio é a terceira coisa. Eu falei sobre o amor. Eu falei que amor não é o sentimento. E a terceira coisa é você amar a você. Carol, isso não é perigoso? Depende. Segundo o que Deus falou, não. A Bíblia diz que eu não posso amar o outro se eu não me amo. Eu não posso cuidar do outro se eu não cuido de mim. Eu vejo pessoas que são extremamente doadoras, porque elas vivem um relacionamento baseado na meritocracia. Eu faço porque eu acho que só assim eu sou aceito. Isso não é saudável. Porque é alguém que tem uma régua super dura. E essa pessoa geralmente é intolerante com o outro, porque ela é intolerante com ela. Ela é dura com o outro, porque ela é dura com ela. Ela acha que o outro não merece, porque no fundo, ela acha que ela não merece. E as boas novas que eu tenho para você nessa manhã é que você precisa se permitir receber, ser amado, porque assim, de forma muito fácil, os outros serão. O primeiro mandamento é amar a Deus, e o segundo é amar o outro como você se ama. Não, Carol, eu me amo, eu só não amo o outro. Mas a Bíblia diz que é impossível amar a Deus se eu não amo o outro. Não tem como amar a Deus que eu não estou vendo. E não amar você. É impossível, se de você eu tenho raiva. Mas eu estou bem próxima de Deus. Eu e Deus, a gente se entende bem. A gente tem tido, sabe, é uma coisa tão profunda, que quando eu vejo, eu estou orando em línguas. É forte, é forte. Me dá vontade logo de correr. Eu tenho muita vontade de correr. Eu não aguento olhar na sua cara, mas eu acho que é a santidade. Porque santidade faz isso. Eu não sei com quem. Eu não sei com quem. Porque quanto mais próximo de Deus você estiver, você vai estar assim com o teu irmão, ó. Vou usar um termo bem nosso, encangado. E você está encangado não é porque o outro é perfeito, não é porque você ama. Porque as pessoas que amam não é porque elas estão iludidas. É porque elas amam. Amém?
Amor não tem nada a ver com ilusão. Amor é decisão. Aí tem alguém dizendo, eu amo o meu líder. Convive perto dele para você ver. Querido, se conviver perto de alguém acaba o amor, eu vou te dizer, volta para a fonte. Porque quanto mais perto de você Deus está, mais Ele te ama. Não se preocupa não. Amém? Amor é uma decisão de amar o outro, mesmo com as dificuldades que ele tem. Amém? Jesus respondeu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Pode passar. Eu vou falar bem rápido por causa do tempo. O amor próprio, ele não é colocar você no centro. Isso é narcisismo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Talvez você conviva com pessoas assim. A gente uma vez acompanhou um casal que eu acho que eles tinham 3 filhas na época. Faz alguns anos, vocês não conhecem. Faz muito tempo. E é verdade. E acho que eles tinham 3 filhas na época. E ele dizia, na época, ele dizia, pastor, eu preciso cuidar de mim. E quando ele recebia o salário, ele comprava algo para ele, e ele gastava uma boa parte do salário em algo para ele. E eu disse, olha, eu acho até importante a pessoa se pagar, eu acho importante sobre aquilo que ela ganha, mas está faltando para a família dele, as meninas estão passando necessidade, tem alguma coisa errada. E isso perdurava. 2 coisas aconteciam, né? Ele usava o texto que ele precisava se amar para poder amar as filhas e a esposa, mas no fundo, ele era o centro da vida dele. E o amor próprio, o amor que a palavra nos ensina, nunca vai colocar você no centro, porque o centro deve ser o Senhor. Sempre. Ele sempre deve ser o centro das nossas vidas. E quando você se ama, você jamais, esse amor, ele não é um amor egoísta. Ele não é um amor que só dá para você. Ele não é um amor que só cabe você. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você é casado, eu não estou perguntando se você está em crise. Eu estou perguntando se você é casado. Os teus sonhos têm que caber à tua família. Se não cabe, esse sonho está errado. Em nome de Jesus, acorda. O que Deus tem para você, existe sucesso, mas cabe à sua família. A sua família jamais te impedirá de alcançar nada. A não ser que você esteja crendo errado. Família é bênção, seus filhos são bênção. Amém? Então, amor próprio não quer dizer você é o centro da sua vida. Não quer dizer isso. Amém? Aleluia. Vamos continuar. Carol falou sobre o amor na perspectiva de Deus para conosco e o amor próprio. Você vai ver que toda a estruturação emocional do ser humano existe como centro, né, como pilastra, vamos dizer assim, principal é o amor. O indivíduo que é criado sem amor, ele começa a desenvolver patologias e desequilíbrios que a ciência diz que é impossível se recuperar. Alguém que nasce num ambiente muito rude, muito hostil, onde não existe o afeto, onde não existe a comunicação do amor, ele começa a ter danos, sequelas permanentes. Isso é o que a ciência diz. Fizeram algumas experiências nas épocas medievais. Às vezes se pegava um orfanato inteiro e o indivíduo que estava fazendo o estudo dizia o seguinte: pega esses bebês, alimente, troque, mas não toque, não ministre afeto. Esses aqui sim. E aí eles ficavam observando, né, as respostas que aquelas crianças, que aqueles bebês tinham diante, né, da ausência total de afeto e diante do afeto num outro grupo. Todas as crianças que não eram tocadas, que não eram ministrado afeto, elas morriam. A ciência hoje descobre que a comunicação do afeto, a comunicação do amor, ela melhora significativamente a nossa imunidade.
Então uma criança que é amada, uma criança que ela é tocada, uma criança que ela é beijada, né? Vou usar um termo muito nosso, cheirada, né? Dá aquele cheiro, aquele pai que beija, que morde. Morde no bom sentido. Tem pai que morde aqui o filho? Ou só eu? Isso é o que, Manuel? Isso aí é uma comunicação de afeto. Nós somos um ser sistêmico. Deus, Ele nos fez corpo, alma e espírito. E querido, aquilo que você faz na alma, aquilo que você faz no corpo, aquilo que você faz na dimensão do espírito, isso repercute para as outras dimensões. Então, o amor, ele tem um respaldo emocional, ele tem um respaldo fisiológico, ele tem um respaldo espiritual. Todas as coisas são congruentes, estão codependentes, estão amarradas numa malha. Quantos estão me entendendo? Então é muito necessário a gente amar os nossos. Pode passar, Reuel, por gentileza. Próximo. Próximo. E próximo. Olha o que a palavra fala lá em 1 Timóteo 5,8. Contudo, se alguém cuida dos seus, especialmente os da sua própria família, este tem, ou não tem cuidado, este tem negado a fé e tem se tornado pior que um descrente. Cuidar no original é atender para as necessidades. Se você como cristão não tem atentado para as necessidades dos teus, quem são os meus? No original os meus são os da minha casa, da minha família, esposa e filhos, pais e irmãos, são aqueles que convivem com você. Olha que instrução preciosa. Deus, Ele colocou sobre a nossa responsabilidade o atendimento da necessidade daqueles que vivem conosco. Você precisa entender, nós nos movemos por necessidades. Eu não sei se você já passou por isso, alguém te trata de uma forma muito gentil, muito delicada, te dando atenção, te dando assistência. Eu acredito que na igreja isso não aconteça, graças a Deus, mas lá fora, pela carência está muito grande, a pessoa fica pensando, eu acho que fulano está afim de mim. Já ouviu histórias assim? Eu sei que isso não aconteceu com você, né? Porque a necessidade de ser amado, de ser cuidado em suas necessidades é tão grande, que qualquer coisa que saia da curva, faz você pensar besteira. Você tem uma responsabilidade hoje, cuidar dos seus, e eu vou falar agora dos filhos, os nossos filhos, eles têm necessidades. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Mãe não, mãe baixa o braço, só pai. Pai, deixa eu ver. Quem aqui é pai com filhos até 12 anos de idade? Até 12 anos. E quem aqui é avô de filhos até 12 anos de idade? Ótimo. Deixa eu dizer uma coisa. Você já percebeu que a ciência descobriu que quem define o sexo do bebê somos nós homens, os pais? Quem sabia disso? Levanta a mão. A ciência descobriu que o homem ele é portador de gametas duplos, tanto X quanto Y. E a mulher, o óvulo ele só tem uma combinação genética, que é o X. Sabe o que a ciência descobriu? Que algo que eu fico chocado. É que o homem, o pai, ele define muito mais do que o sexo biológico. O pai, ele define a sexualidade do filho. A ciência está descobrindo algo que Deus criou e nos deu pistas. Porque se você define biologicamente se o seu filho vai ser um homem ou uma mulher, existe uma responsabilidade em nós homens muito maior do que só definir biologicamente o sexo. Nós definimos também a sexualidade dos nossos filhos. Como, Emanuel? Pela influência, atendendo a necessidade que o nosso filho e a nossa filha têm. Em caso de abuso, uma criança, se ela for menina, ela foge do padrão masculino, tentando desenvolver um padrão contra a afetividade masculina. E se for menino, ele se volta, se aproxima numa confusão entre o amor eros e o amor filho, para o mesmo sexo. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Você pai que está aqui, você elogiar a sua filha, o quanto ela é feminina, o quanto ela é linda, o quanto ela é princesa, isso vai reforçar uma identidade nela. Quantos estão me entendendo? Do mesmo jeito, menino, você como pai, você precisa reforçar a figura masculina.
Você precisa validar isso, porque quanto mais o menino tiver prazer, porque o elogio ele traz um suprimento nessa necessidade da validação, ele vai querer se aproximar do padrão. Quando não existe a presença do pai definindo isso, se aloja brechas para que coisas aconteçam, confusões aconteçam. O maior problema hoje é que na transição hormonal que as crianças elas sofrem na adolescência, existe uma apologia ferrenha de se implantar uma dúvida dentro da sexualidade da criança. Mas se houver um pai presente, suprindo a necessidade ali do filho, o apóstolo Paulo falou sobre isso, a gente acabou de ler. Emanuel, e a mulher nesse contexto, a mãe ela tem também um papel fundamental, mas é o homem que define, é o sacerdote que define, é ele que diz. Freud, numa perspectiva muito limitada, ele entendeu que o homem, dentro do contexto familiar, era a regra, era a lei, e a mãe era a ordem. Gente, nós estamos falando de um cientista que não havia nascido de novo, mas a observação, ele começou a perceber que a influência de um pai e de uma mãe é extremamente importante para a definição da personalidade do indivíduo. Quantos estão me entendendo? E nós precisamos assumir esse papel. Uma coisa que o filho ele precisa, ele tem uma necessidade de limite. Gente, nós vivemos numa sociedade onde a educação paterna e materna se tirou limite. Deixa eu te dizer uma coisa, limite dentro da ordem de prioridade para se exercer, para se praticar com o filho, vem primeiro do que afeto. Quem diz isso, Emanuel? A ciência tem percebido isso. E o que é limite? Deixa eu te dizer. Amor, ele é uma linguagem constituída por muitas outras coisas. Quem aqui sabe fazer bolo? Sabe fazer bolo? Me digam aí a receita de bolo. O bolo comum, bolo saboroso, né? Que hoje tem bolo sem glúten, sem açúcar, sem leite. Eu não sei quais os ingredientes eles estão usando para esse bolo, né? Mas no bolo normal, o bolo de 5 anos atrás, né? Se tinha o quê? Farinha, açúcar, ovos, leite, manteiga e fermento, assava. O amor, ele é uma constituição também. Dentro dos ingredientes existe o quê? Afeto, existe afeto. Limite, existe limite. E o que é limite? É a capacidade, queridos, que nós temos de dar aos nossos filhos do não. Quantos aqui conhecem a história triste, né, que estampou os jornais do Brasil por muitos meses, de Susana Stoff? Aquela menina nasceu dentro de um lar, entre aspas, cristão, era uma família que tinha muito dinheiro, mas os especialistas estudando o caso, psicólogos e psicanalistas estudando o caso, descobriram que aquela família não tinha, eles não comunicavam limite aos seus filhos. No primeiro não que Susana recebeu, ela elaborou, concebeu, planejou e executou a morte dos pais. O primeiro não foi qual, Emanuel? Foi quando a mãe dela olhou para ela e disse: eu não aceito esse namoro. Aquilo foi o suficiente para ela se revoltar contra os pais. Gente, limite é extremamente importante. Eu acredito que de alguma forma a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma comunicação de Deus para nós, dizendo que todo relacionamento precisa de limite. Precisa do não. E deixa eu te dizer uma coisa, você pai nessa manhã, o não tem que ser muitas vezes o não pelo não. Existe uma ideologia aí, né, tendendo para cá, né? Entenda? Tendendo para cá, para esse lado, que você precisa explicar tudo. Gente, não se precisa explicar tudo. Às vezes o não tem que ser o não pelo não. A criança precisa ter uma concepção do que é o não. Um indivíduo que cresce sem a concepção do não, ele não resiste a pressões. Quantos aqui percebem que a vida tem pressões? Você descobriu isso quando? Um dia você não acordou e disse: rapaz, a vida sem Deus a vida com Deus eu vou ficar calado, né? Você percebeu que existe resistência? Quando criança entende limite, espera aí, limite, não pelo não. O indivíduo às vezes ele atravessa algumas adolescências na vida. A primeira adolescência que está ali entre 3, 5, 4 anos, você como pai tem que ser firme no não. A criança ela vai protestar porque ela é puro desejo, ela é pura vontade, ela quer porque quer.
Mas você precisa dizer não pelo não. Qual o fruto da criança conceber o não? O fruto é, ela vai começar a discernir. Gente, discernimento é uma competência emocional que tem ficado cada vez mais rara. Ninguém aqui tem condição de passar, 24 horas vigiando o que o filho fala, o que o filho vê, o que o filho decide. Eu preciso criar no meu filho, condição para que ele desenvolva discernimento. O que é discernimento, Emanuel? É eu, na ausência minha e de Carol, Davi olhar para escolhas e oferecimentos dos amigos e dizer assim: não, eu não vou por esse caminho, porque eu tenho um pai que me ama, eu tenho uma mãe que me ama, e eles prezam pela minha vida, e por eles, pela aliança que eles têm comigo, eu digo não. Emanuel, onde é que isso é criado? Quando você consegue desenvolver o não pelo não. Às vezes, eu uso essa analogia, ela nos traz entendimento desse princípio. Imagina comigo uma guerra, está lá o soldado e o sargento na trincheira grita: soldado, abaixa! E ele diz: só abaixa se eu entender por quê. Puf, um tiro na cabeça, ele morre. Por que o não traz discernimento? Porque o não faz o indivíduo entender que a obediência dele livrou ele de alguma coisa. Esses dias eu estava na escola e Júlia foi liberada mais cedo, ela ficou perto de mim, a gente estava esperando Davi, e ela disse: pai, deixa eu abraçar os meus amiguinhos e se despedir. Só que ela já tinha se despedido, ela queria se despedir de novo. Eu disse: meu amor, você não vai não, porque se você for, as crianças vão ser liberadas agora, vai ter muita criança e vai ser difícil eu lhe encontrar. Pai, deixa, pai, deixa, pai, deixa. Eu disse: eu vou deixar, porque ela vai colher hoje, ela vai entender hoje, vamos dizer assim, o motivo dessa pequena desobediência. Ela foi, dito e feito, se liberou, foi aquela confusão. Cheguei no carro, ela chegou arrasada no carro chorando. O que foi, Julinha? Você me esqueceu, você me abandonou, eu fiquei sozinha. Eu disse: não, meu amor, o pai não lhe esqueceu, o pai sabia onde você estava. Mas lembra o que o pai disse, que você não deveria ir para a sala? Por quê? Porque todo mundo ia sair, a gente ia se perder. E o que aconteceu? Aconteceu o que o Senhor disse. E o que você agora entende? Que eu tenho que obedecer. No outro dia: pai, eu posso ir abraçar os meus coleguinhas? Você já abraçou, meu amor, mas eu posso? Lembra de ontem? Aí ela baixou os olhos. Você quer experimentar daquilo de novo, Júlia? E ficou perto de mim. Nós precisamos dar oportunidade aos nossos filhos. Gente, frustração faz parte. Tem que ser uma frustração assistida, mas faz parte. O filho está ali chorando pelo não, isso faz parte. Você quer criar um indivíduo terrível, insuportável? Satisfaça todas as vontades dele. Existe uma pesquisa que diz que se você negar tudo ao teu filho, e se você der tudo ao teu filho, você vai prejudicá-lo da mesma forma. Nós precisamos encontrar o quê? Um equilíbrio. E o reino de Deus é o quê? Moderação. Quem vai nos dar esse equilíbrio? O Espírito de Deus. Não existe livro que faça. Ele pode dar até um deslumbre, uma projeção de algo, mas é a relação com Deus, é o Espírito comunicando conosco, no nosso íntimo, dizendo sim, não, sim, não. É por inspiração, gente, é por inspiração. A ciência não consegue encontrar o equilíbrio, porque o equilíbrio está em quem? Na relação com Deus. Amém? Nós precisamos disso. Você como pai, você como mãe, entenda o poder que você tem de influenciar. Eu acredito que todo mundo aqui deseja ter filhos que tenham sucesso na vida. Gente, sucesso é uma ciência. Sucesso é um comportamento. Deus falou com Josué, lá em Josué 1:8, ele disse o quê? Josué, medita na palavra. Eu vou contextualizar. Medita na palavra, medita nesses princípios. Se levanta para executar exatamente do que tem aqui como orientação. Amém? Então Josué, eu, o Deus Todo-Poderoso, farei o teu caminho um sucesso. Amém? Não. Qual a instrução? Então você. Isso é o quê? É o desenvolvimento de competências. Existem coisas que Deus colocou dentro de nós, e nós temos que desenvolver. Você como pai, você como mãe, você é responsável de desenvolver competências no seu filho.
Uma competência que cabe a nós, os nossos filhos desenvolverem, é a alta responsabilidade. Ele é responsável pela vida que ele vai viver. Existe um momento que nós somos responsáveis, mas na medida que eles vão crescendo, eles vão ter que assumir o quê? Responsabilidades. Eu vou terminar falando sobre as necessidades do casal. Nós fomos feitos por Deus diferentes, o homem e a mulher, e isso é tão nítido, né? E é tão impressionante às vezes as ideologias que se levantam para tornar todo mundo igual, e eles usam às vezes esse discurso de igual, falando até mesmo dessas diferenças. Isso biologicamente, cientificamente é impossível. É certo que Deus, Ele nos trata de forma igual, amém? Mas nós fomos feitos por Ele de forma diferente. Existe a diferença do sexo, existe a diferença da estrutura física, existe a diferença do temperamento, da personalidade, do ritmo. Carol disse que nós somos muito diferentes, né? Nós somos. Quando a gente era recém-casado, Carol era louca para ganhar uma sanduicheira, eu não sabia por quê. Na verdade eu sabia por quê, mas eu não tinha revelado ainda, né? Mas eu não vou falar sobre isso, né? Depois, numa outra oportunidade, o pastor fala. E aí a gente estava lá comendo, e Carol tem um perfil dominante, perceberam? Enérgica, parece um furacão. E para a minha vida, ela precisa ser uma experiência muito agradável. E lá a gente comendo, Carol, bum, 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 e eu comendo, olhando para ela, comendo rápido, e eu olhava e disse assim, Carol, a gente está atrasado para algum lugar? Ela disse, não, por quê? Diga comigo, ritmos diferentes. Isso é o que? É o poder de Deus manifestar a sua individualidade em nós. Cada uma aqui é uma persona. Você é feito por Deus de forma preciosa, você é único. E isso é maravilhoso. Mas precisa-se do amor para que nos relacionamentos a coisa dê certo. Amém? Então, ela puxou, né, a marcha, freou, ela anda ali em 220, eu estava andando ali em 120, viu gente, eu ando em 120, e a gente encontrou um meio, de vez em quando a gente precisa ajustar novamente, às vezes é diariamente, às vezes é 2 vezes no dia, às vezes é 1 vez por semana, depende muito da necessidade. Você entende? Deus quando olha para nós, Ele nos vê de forma única, né? Nós somos iguais. A Bíblia fala que da mesma forma que Jesus. Mas na essência existem diferenças. E eu preciso me relacionar entendendo que existem diferenças. E a necessidade do outro geralmente não é a minha necessidade. Gente, o amor, ele é uma linguagem, é como um idioma. Existem muito, dentro do idioma, existem algumas regionalidades, existem alguns dialetos. E cada um de nós tem uma necessidade na linguagem do amor diferente. Às vezes o indivíduo ele tem uma necessidade de ser validado, né, de ser ali confortado pelas palavras. O outro tem uma linguagem já de tempo ali de qualidade. O indivíduo ele precisa para ser amado, estar ali junto. Como Carol usou a expressão encangada. Olha para o teu cônjuge e começa a perceber ele além do óbvio. Começa a buscar as compreensões do que ele se queixa, gente. Porque todo relacionamento, em algum momento, existe uma queixa. E a queixa, ela revela o quê? Ela revela uma necessidade que não está sendo suprida. Só que às vezes a queixa, ela vem com um invólucro de conteúdo muito tenso, muito rude. Não entende isso como algo pessoal. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito melhor você estar bem do que você estar certo. Às vezes numa relação, a briga do casal é para quem está certo. Não, fique bem, deseje a paz, deseje ficar bem. Até porque quem pede perdão primeiro é muito mais forte do que aquele que tem dificuldade de pedir e liberar perdão. Abre os teus olhos, olha a diferença do teu cônjuge. Homens, de uma forma biológica, eles têm umas necessidades mais instintivas. Dizem que se der comida, botar ele para dormir, né? E tiver intimidade, entenda quando eu digo intimidade, né? O homem está bem. Sabe qual é a TPM do homem? O não da noite anterior que a mulher dá. Dizem que o homem não tem TPM, o homem tem TPM sim, gente.
Então a mulher, ela precisa entender isso. Quanto menos intimidade a mulher desenvolve, quando eu digo intimidade, me entendam, menos vontade ela tem. Quanto menos intimidade o homem tem, mais vontade ele tem. Então tem que se encontrar aí no meio do caminho. Quantos estão me entendendo? Gente, isso é muito sério. A mulher, ela tem uma necessidade primária de afeto. Deus nos fez, os homens, e manifestou o seu amor por nós. Deus fez as mulheres para o homem manifestar o amor para ela também. Claro que Deus manifesta o amor pelas mulheres também. Mas entenda, se você ler as epístolas, você vai ver que a necessidade da mulher ser amada e do homem ser respeitado. Porque respeito é resposta do amor que o homem vai ter pela mulher. Se o homem não ama a mulher, ela não consegue responder com respeito, com submissão. Só existe uma forma da mulher se submeter. Submissão é uma resposta de quê, Emanuel? Do amor que o homem tem por ela. E que amor é esse? É o amor afetivo. É o amor que gera e comunica ali cuidado, valor, proteção. E a mulher, ela precisa disso, por mais dominante que ela seja, por mais orientada para resultado que ela seja, mas existe uma estrutura na mulher que ela não suporta o que nós homens fomos feitos para suportar. Quantos estão me entendendo? Querido, olha para a sua casa, olha para dentro da tua casa e percebe as necessidades. Suprir essa necessidade é uma linguagem de amor. Amém? E por hoje é só. Às vezes a queixa, ela vem como uma dor. E a dor, ela existe sobre qualquer coisa para indicar que algo não está correto. E às vezes a gente tenta mascarar a dor. E não é isso que deve ser feito. Né? No momento em que você está com uma dor de cabeça e imediatamente toma um analgésico, é como se o teu corpo não precisasse providenciar nada para ir de encontro àquilo, para manifestar a cura sobre aquilo. Então, às vezes a queixa do outro, às vezes do filho, às vezes do cônjuge, é a manifestação. Mas ela não tem motivo para ter dor, racionalmente até não deveria. Mas se existe dor, merece uma atenção. Amém? Eu queria orar com você, amém? Para a gente, fica de pé. Se você está com o seu cônjuge, dá a mão para ele. Se você está em família, dá a mão. Eu queria que você pudesse dar as mãos agora, com uma convicção no seu coração. Quantos estão em família aqui? Pode ser em dois, amém? Olha para a tua família e olha agora com a certeza. Você está olhando para a principal fonte de recurso de vencer qualquer coisa. Olha para essa pessoa agora e Deus está dando no seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu esposo, tudo que você precisa para ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Amém? E se você não está com a pessoa, pensa nele. E fecha os teus olhos, eu queria orar com você. Sabendo que aquilo que Deus tem para você, querido, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Existem coisas que é só Deus que fará mesmo. Talvez o que você precisa hoje é de uma intervenção divina, mas deixa eu te falar, sobre toda intervenção divina, existe uma atitude humana mediando isso. Existe um coração disposto, existe um ouvido atento, existe uma boca que ora, existe um coração ensinável para fazer. Talvez você, marido, talvez você está cansado de tantas pressões. Eu quero te dizer algo. Existem respostas de Deus que virão da tua esposa, virão de conselhos sábios. Talvez a tua impressão é que ela não entende de nada, mas eu quero te dizer que o Deus que habita nela entende de todas as coisas. E talvez aquilo que você está buscando fora, Deus tem uma resposta para você dentro de casa. Talvez é a resposta do teu filho. Talvez é aquilo que o teu filho está te ensinando, está te dizendo assim: mãe, para, me dá um abraço, assiste um desenho comigo. E você dizendo: eu não tenho tempo para isso. E Deus quer te ensinar que o teu trabalho é descansar. Que enquanto você assiste um desenho com ele, enquanto você assiste um desenho com ela, existe um Deus que cuida de você e que cuida dos detalhes da tua vida.
Pai, muito obrigada pela tua palavra, porque ela é viva e poderosa. Obrigada por uma palavra que está construindo pontes nessa manhã. Obrigada porque a tua palavra nos leva para um lugar de vida extraordinária. Obrigada porque em você nós temos cura, em você nós temos restauração completa. Obrigada por suprimento, Senhor, eu declaro em nome de Jesus, coisas sendo clareadas, havendo luz sobre aquilo que devemos fazer como família, como casal. Obrigado porque o Senhor nos deu um lugar que deve ser um lugar de refúgio, e a tua vontade é que seja, e existe poder para isso, para que possamos enfrentar qualquer campo de batalha. Obrigado porque temos a oportunidade nessa manhã de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu declaro, Senhor, renovo, alívio. Eu declaro pelo seu poder que habita dentro de nós uma nova medida de fé, uma nova medida de esperança, de fôlego. Os teus filhos recebendo fôlego nessa manhã para enxergar aquilo que você deseja, para enxergar a bênção como bênção, para enxergar o obstáculo como simplesmente um obstáculo, e que possamos avançar para aquilo que você deseja. Em nome de Jesus. Amém.